Fala galera, beleza? Gustavo Veloso aqui do canal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos continuar dando sequência aqui nos conteúdos aí que eu tô gravando em relação à automação e inteligência artificial, né? Uma das coisas que eu quero abordar, né, é quem não assistiu o primeiro vídeo, recomendo assistir, eu vou deixar o link depois aí aqui na edição, tá? Mas é, assim, um ponto que é muito importante e eu não vejo ninguém falando, né? Eu assisti, não vou dizer que eu assisti muitos conteúdos, mas eu assisti alguns aí de alguns canais aí que o pessoal já é bastante conhecido aí nesse meio aí de automação, de inteligência artificial. Tanto o conteúdo brasileiro quanto conteúdo gringo, né? Eu acabo assistindo muita coisa aqui dos Estados Unidos. E eu não vejo ninguém falando em relação à parte de segurança, né? Então, assim, vamos lá. Para quem, né, às vezes é novo e está vendo esse vídeo pela primeira vez, não me conhece, né? Eu sou um arquiteto de cibersegurança, tá? Já atuo nessa profissão já fazem aí cerca de mais ou menos 8 anos, específico como arquiteto de cibersegurança. Anteriormente já desempenhei uma função aí de arquiteto de infraestrutura, arquiteto de cloud, né? Então, quem não sabe, esse tipo de profissão é o profissional que desenha, né, uma arquitetura para rodar um sistema em cloud, né? Só para deixar de forma simples aqui. Depois acabei fazendo uma transição mais para de cibersegurança. Hoje, como muito dos ambientes, né, de sistemas eles rodam em cloud, acabei me especializando mais em cibersegurança dentro de cloud, né? Então, dito isso, né, não vou me prolongar muito aqui na introdução nem nada. Quem tiver mais interesse em alguns conteúdos aí de cibersegurança que eu já fiz, dá uma olhada nos meus vídeos aí aqui no canal. Inclusive certificação, quem quer entrar na área, dei muita dica aí de quem está começando, querendo entrar na área de cibersegurança. Tá, mas assim, para não sem enrolação aqui, vamos direto ao ponto que interessa, né? Então no primeiro vídeo eu fiz ali um deployment ali, né, uma instalação rápida ali para a gente fazer rodar, né, poder rodar o N8N dentro da cloud, né. O N8N, para quem não lembra, né, então para não ficar voltando muito no assunto do primeiro vídeo, dá para você pagar o serviço de SaaS deles, né, Software as a Service, ou seja, você paga lá uma mensalidade, você tem um acesso, né, a uma certa quantidade de execuções de workflows do N8N, né, então você tem essa opção. Vantagem de rodar um modelo desse é igual você, por exemplo, pagar um e-mail, né? Então você paga lá um acesso a um e-mail, o provedor, né, daquele e-mail ele se preocupa com tudo. Basicamente você tem que se preocupar em configurar a tua senha ali, algumas configurações básicas ali, tá? E aí você consome o serviço de e-mail ali e o provedor ele se encarrega do resto ali, tá? De forma simples é isso, o acesso a uma aplicação SaaS. E tem a opção de você rodar o N8N por, vamos dizer, por conta própria, tá? Então, assim, em teoria você pode até rodar ele no teu próprio computador, tá? E executar ele do seu computador e fazer testes e tudo mais. Desvantagem de você rodar no teu computador é que você vai ter que ter esse teu computador ligado o tempo todo. Muitas vezes não fica viável isso, né? Então, o que muita gente está fazendo, né? E para quem está testando, está brincando, está criando as suas primeiras automações aí, acho que um bom ponto de partida é começar rodando ele já direto da nuvem, né? Então, assim, então o que você vai fazer? Basicamente, você vai instalar uma instância, né? Como se fosse um servidor na nuvem, né? E você vai colocar o N8N para rodar dentro desse servidor. Vantagens comparado com, né, pagando o SaaS mensal, né? Eu já falei no vídeo, né? Só para ser bem rápido aqui. Ele sai na média um pouco mais barato aí para você estar rodando ele na nuvem, né? Se você fosse pagar o pacote de SaaS direto para o N8N. Então, assim, acho que o principal atrativo é a questão custo, tá? E você não fica limitado à quantidade de workflows nem nada, né? Então, assim, se você executar já muito, se eu não me engano, o, a versão, né, o pacote básico lá do N8N, olha lá, você deixa você executar
30 mil workflows por ano. Isso dá 2.500 workflows por mês. Então a gente estava até falando no vídeo anterior. Um workflow, basicamente, pensa se você vai querer integrar ele com o WhatsApp para fazer automação de WhatsApp. Basicamente, cada WhatsApp que você recebe vai ser um gatilho para um workflow, ou seja, se você receber mais de 2.500 mensagens, esse $20 você vai ter que pagar mais do que isso aí. Talvez você já vai ter que vir aqui, ó, no $50 por mês, tá? Ou até mais, dependendo aí do volume aí que você já planeja fazer, né? Se você vai querer fazer isso para fins comerciais, aí, tanto para a tua empresa quanto vender isso como um serviço, tá? Então, né, dito isso, né, aquele primeiro vídeo, né, voltando, eu fiz o deployment do N8N em nuvem, né, dentro de uma VM Linux, né, que eu já comentei, então não vou entrar mais aqui nos detalhes. De novo, quem quer ver os detalhes daquele vídeo, vai lá, que eu faço passo a passo para você sair com o N8N rodando dentro de um servidor Linux em nuvem, tá? Então hoje o ponto que é? Vamos abordar, falar um pouco de segurança, tá bom? Não vou voltar ali nos pontos ali que já foram abordados no outro vídeo. Então dei essa introdução só para a gente recapitular aqui de forma rápida. Então assim, aí o que acontece? Quando você roda o N8N por conta própria dentro de um servidor na nuvem, a questão de segurança fica basicamente por tua conta. Então, assim, você é responsável por fazer determinadas configurações dentro do N8N, né? Tanto dentro do N8N quanto dentro da onde você está, eu diria mais onde você está hospedando o teu serviço de N8N. Então, assim, no meu exemplo aqui, né, e como eu trabalho já com Azure, né, Azure é a plataforma de cloud da Microsoft. Meus exemplos aqui estão sendo, eu estou dando eles aqui da própria Azure da Microsoft, tá? Mas assim, os conceitos que você vai pegar aqui, você vai conseguir aplicar facilmente, né, em outras clouds, você vai rodar em AWS, Hostinger, entre outros, tá? Então, pega o conceito aqui, com a ideia, você vai ter que ver mais ou menos o nome, né? O nome, às vezes, do serviço aqui que eu estou usando na Azure, você vai ter que ver qual é o serviço equivalente aí dentro, sei lá, da AWS, por exemplo. Que é muito simples, né? Isso aí já é bem documentado hoje. E se você tiver dificuldade, putz, recomendo, joga lá no chat GPT lá qual o serviço equivalente. Ele vai te dar isso aí em uma fração de segundos. Então, eu acho que o grau de dificuldade de fazer essa comparação para quem estiver usando algum outro cloud diferente é praticamente nenhuma, tá? Então, né? Vamos lá. Então, a gente configurou, né, a VM lá, subiu, fez as configurações. Uma das coisas, né, voltando no início que eu comentei no início do vídeo, né, eu não vejo as pessoas falando, né, então os pontos de segurança. Então, assim, uma das coisas que é, na minha opinião, muito importante, tá? Como você faz o acesso, né, a esse IP, por exemplo. Então, das configurações padrões e como acho que a maioria que vai fazer para executar de casa, você vai estar basicamente publicando, né? Você vai deixar um IP público para a internet, né? Tá? Então, assim, qual é o grande problema de você estar publicando esse IP aí? Todas as portas, serviços da tua máquina virtual, elas também estarão expostas diretamente para a internet, tá? E isso é um prato cheio para hacker, né? Então, assim, o cara rodando ferramentas aí de scanner, escaneamento de rede, enfim, uma série de coisas, ele consegue detectar facilmente quais portas estão abertas dentro dessa VM aqui e ele pode tentar executar algumas técnicas aí de brute force, para tentar hackear e ganhar acesso a ela. Uma das primeiras coisas que o hacker ele vai tentar ver é se a máquina tem serviço de SSH. Tá? Então, o serviço de SSH numa máquina Linux, que é a porta de acesso dentro do Linux. Então, é aquela tela preta, aquela tela de console onde você dá os comandos e acessa o Linux. Existem várias ferramentas de hacker para ganhar acesso e hackear esse acesso dentro da tua VM. Então, assim,
Uma das coisas, né? Primeira coisa que vocês precisam ter em mente, pessoal, existe, e assim, o que eu estou falando aqui não é só esse tipo de solução e é dessa forma que dá para fazer. Tem diversas maneiras, umas mais simples e talvez baratas de você implementar algum tipo de segurança, outras um pouco mais sofisticadas que traduza a um custo maior, tá bom? Então, dá para fazer de várias formas. Eu estava até, né, para explicar aqui melhor, né, que às vezes olhando aqui assim fica mais difícil. Eu acabei desenhando aqui um diagrama aqui, em Visio, aqui um negócio básico, mas espero que ajude a explicar melhor. Então, o que é a ideia aqui, né? Então, aqui, a gente tem aqui esse computador tela preta, que é o computador seria a gente acessando, né, o serviço do N8N na nuvem, tá? E aqui o console e tal, não sei o que lá. E aqui, né, esse monte de retângulo aqui, essa que eu coloquei em linhas pontilhadas aqui, são algumas camadas que a gente adicionaria para aumentar o nível de segurança dentro desse ambiente, tá? Então, assim, dentro de qualquer cloud, deixa eu até dar um zoom aqui. Então, dentro de qualquer cloud, hoje, as clouds elas disponibilizam uma série de serviços de segurança, tá? Eu coloquei alguns aqui, tá? Nesses retângulos aqui. Esses são específicos da Azure, tá? Mas, de novo, dentro da cloud que você vai estar utilizando, eles têm algo similar ou muito próximo disso aqui. Então, assim, primeira coisa que eu recomendo de ser feito, né, de se fazer para ficar acessando um ambiente desse, é você deixar de disponibilizar, né? Então vamos voltar lá na minha tela aqui. Essa aqui é a console da Azure. Então, primeira coisa, o que eu fiz aqui? Eu não acesso diretamente a minha VM, tá? Eu não deixo o IP público na internet e acesso ela diretamente. Então, o que eu faço? Eu faço uma VPN para dentro da cloud, tá? Daqui da minha máquina, aqui do meu escritório, aqui da minha casa. E a partir dali, eu faço acesso dentro de recursos na cloud, tá? Então, o que isso quer dizer? Se vocês virem aqui a regra que é SSH, então isso aqui é uma tabela de regras de acesso, né, de rede, né? A parte de configuração de networking dentro da Azure. Eu tenho uma rede local que eu consigo fazer o acesso do serviço, tá? Então, o que acontece? Se eu tentar via internet, ou seja, tentar conectar via SSH na porta 22 nesse IP, que é o IP público da minha VM, eu não vou conseguir acessar a porta 22. Por quê? Porque eu só disponibilizo o acesso dessa porta 22 através de um IP interno, um IP local. E para eu acessar um IP local, eu preciso fazer uma VPN para dentro aqui desse ambiente aqui, tá? Então, no caso aqui de Azure, o que eu faço, né? Existe um serviço que chama Express Route, né? Então eu faço uma VPN, eu tenho um agente de VPN aqui. O conceito de VPN acho que a maioria sabe, né? Inclusive o pessoal falando, precisa do Brasil acessar VPN para acessar um site ou outro que foi bloqueado por N motivo, você está configurando uma VPN, né? Você tem às vezes uma VPN, essa VPN ela cria um túnel, ela te dá um IP, por exemplo, para quem está querendo acessar sites de fora, tal, que às vezes tem algum bloqueio, restrição do Brasil. Então o que faz? Essa VPN ela te coloca, por exemplo, numa rede, te dá um IP como se você estivesse nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, aí você faz um acesso a um site que, se você acessasse ele diretamente do IP do Brasil, ele seria bloqueado. O conceito aqui é a mesma coisa. Então o que acontece? Você vai ter um agente de VPN instalado na tua máquina, você vai ter uma configuração de VPN que você faz o acesso dentro da cloud, e aí eu ganho um IP, como se fosse um IP local, que seria o IP da minha rede local dentro da minha estrutura da rede do N8N. Tá? Então, a partir daí, a partir do estabelecimento dessa VPN local, eu consigo fazer o acesso, tá, à minha rede aqui do N8N. Tá? Então, assim, primeiro ponto que eu recomendo, fazer o fechamento das portas de acesso administrativo e você faz esse acesso através de uma VPN. Esse seria um ponto. Essas configurações custam praticamente nada
de ser feita, tá? Então, assim, e os acessos dependendo, por exemplo, no caso da Azure é por quantidade de tráfego baixado entre pontos. Enfim, o custo é mínimo, assim, sai por centavos, ou seja, e você já aumenta em muito o grau de segurança do teu ambiente, tá? Entendeu? Porque, de novo, o acesso à porta 22 é um dos principais pontos de entrada e que hackers vão explorar esse tipo de acesso aí. Outro ponto, quando você criar essa estrutura, né? Então aqui, né? Eu defini esse retângulo aqui, isso aqui é a definição da minha máquina virtual dentro da Azure, tá? E aí o que a gente fez? Né? Recapitular, a gente instalou um serviço que chama EasyPanel, né? Que é um serviço ali de container ali que ele consegue disponibilizar aplicações. E a partir do EasyPanel a gente fez o deployment do N8N, tá? Então, essa é uma forma de fazer a instalação do N8N. Existem outras formas, se você entrar no site lá da N8N, você consegue fazer deployment do N8N através de Kubernetes e outras formas também. Tá, mas essa aqui, para quem vai estar rodando em casa, meio com um laboratório, um teste, acredito que essa aqui vai ser a versão mais comum, mais popular aqui. Então eu vou, nesse vídeo aqui, falar questões de segurança mais relacionadas a isso aí. Tá? Você fala, pô, mas Gustavo, estou fazendo o deployment de N8N que eu vou instalar na minha empresa, a gente roda cluster Kubernetes lá, dentro de AWS e tal, e a configuração é outra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você está certo, isso é verdade. Porém, né, só para a gente fechar o escopo aqui do vídeo, a ideia é falar aqui de forma simples. Né? Lembra que, inclusive, no primeiro vídeo eu falei, vamos começar essa sequência de conteúdos aqui, de vídeos aqui de automação, de IA, de forma simples, e a gente vai progredindo. Mesma coisa o conceito de ir para academia ou para quem quer correr uma maratona e nunca correu na vida, não vai correr a maratona já na primeira prova. Vai começar correndo a prova de 5 quilômetros, de 10, vai subindo, vai ganhando bagagem, vai evoluindo e aí parte para desafios maiores. Aqui a minha ideia, né, e o conceito desses vídeos é a mesma coisa, tá? Então, beleza. Primeiro ponto, VPN, certo? Segundo ponto, o que eu recomendo? Quando você estiver fazendo o deployment dentro do teu ambiente de cloud, deixa eu até dar um zoom out aqui. Pode ver que eu criei tem várias linhas pontilhadas, retângulos aqui. Isso são perímetros, né, que dentro de cada cloud você vai poder fazer. E de novo, dentro de cada cloud geralmente eles dão um nome diferente. Estou colocando os nomes aqui dentro do contexto do Azure, para ficar uniforme a linguagem, mas aí você pode pegar e ir lá que nem eu falei, no ChatGPT e falar, ó, o que é o equivalente de Resource Group na AWS? O que é o equivalente de Subscription na AWS? O que é o equivalente a o tenant, né? O tenant de Azure na AWS? E aí você vai conseguir fazer essa tradução aí. Então, eu tô deixando esses nomes aqui específicos de Azure, mas aí você faz essa tradução. Esse desenho basicamente vai ser o mesmo para qualquer cloud, tá? Óbvio, né? As figurinhas aqui, os desenhos, os nomes do serviço, de novo, serão específicos de cada cloud, mas os conceitos aqui são os mesmos. Então, vamos lá. Outros pontos, né? Então, assim, então esse primeiro perímetro aqui é o perímetro que é a máquina virtual, né? Que eu coloquei. Então, a máquina virtual vai ter aquele IP, a gente vai fazer a configuração de acesso da VPN. E o acesso da VPN, aonde que a gente faz? A gente faz dentro da rede que essa máquina virtual se encontra, tá? Então, por isso que eu coloquei essa linha pontilhada aqui, ó, essa primeira aqui, tá vendo? Isso aqui é o estabelecimento do perímetro de rede, ou seja, é uma rede. É uma rede onde essa máquina virtual vai tá. Poderia ter outras máquinas virtuais aqui, talvez se você quer rodar vários N8Ns, né, em máquinas diferentes, por N motivos, talvez você quer dedicar uma máquina para o cliente A, máquina para o cliente B e a outra máquina para o cliente C. Então seria uma rede aqui que talvez você teria 3 máquinas virtuais aqui. O que a gente faz aqui, tá? O que é esse desenho aqui? Isso aqui é o conceito de subnet, né? Então a gente vai criar uma rede específica, né? Uma subnet, né? Então lembra quando eu segreguei aqui uma rede específica, eu criei uma subnet para
para essa estrutura aqui de N8N, tá bom? E eu estou até colocando aqui as redes, deixando de forma mais simples para ficar mais didático, tá? O ideal seria a gente aqui fragmentar ainda mais essas redes aqui, porque essa aqui está uma rede muito, vamos dizer, abrangente. Eu colocaria uma rede aqui só para utilizar a última casa, mas enfim, outra conversa, aí a gente entra num papo muito, dependendo avançado de rede, de networking, não é a ideia aqui do vídeo. Quero dar os conceitos principais aqui, então às vezes você é um baita de um especialista, um engenheiro de redes aqui, está ouvindo o que eu estou falando, você fala, mas eu podia fazer assim, assim, assim. Cara, concordo. Podia fragmentar mais só para deixar limitado para poucas VMs que você planeja ter dentro dessa rede e tudo mais e blá blá blá. Concordo também, tá? De novo, se eu for entrar no detalhe do detalhe de cada uma dessas coisas que eu vou estar falando nesse vídeo, isso aqui vai virar um podcast de 5 horas aqui. Eu não quero. Eu quero fazer um vídeo aqui. A minha ideia é sempre fazer vídeos curtos ali, no máximo uns 30 minutos, para te dar esses insights. Aí você sai com esse vídeo aqui com, por exemplo, aqui nesse caso aqui, você vai sair com a ideia da arquitetura, o que você precisa fazer para aumentar a segurança do teu ambiente, beleza? Então a subnet é isso, tá? Que depois você vai associar, né, com a tua VPN e aí vai ser como você vai criar as regras para acesso e tudo mais e blá blá blá, beleza? Outro ponto aqui Network Security Groups, né? Também conhecidos como NSGs, tá? Nesse cara aqui, tá? Então, assim, o que é o Network Security Group dentro da Azure, né? Ele é uma espécie de ele seria basicamente um firewall, tá? Interno para essa rede específica aqui. Então, o que poderia acontecer? Eu poderia, né, ter uma outra rede aqui de um outro sistema que eu tenho no meu ambiente. Vamos só diminuir aqui. Tá, vamos imaginar que isso aqui é outro ambiente aqui e tal. E aí eu tenho uma outra VM aqui. Eu poderia limitar os acessos aqui. Então vamos imaginar que esse outro serviço aqui. Aliás, vamos fazer melhor. Vamos deixa eu copiar aqui. Vamos jogar numa ferramenta de whiteboarding que daí dá para eu rabiscar melhor aqui para a gente até fazer um negócio mais legal aqui. Deixa eu tirar o zoom aqui e tal. Vamos pegar nosso coisa. Tá. Colar aqui, beleza. Então, beleza. Então, vamos imaginar, né, que eu tenho um outro ambiente aqui, eu quero fazer alguns bloqueios de acesso de portas de rede, de serviço. Então, eu tenho um outro ambiente aqui, vamos imaginar. Feio pra caramba, desculpa aí, mas com mouse é difícil. Imagina que isso aqui é esse pontilhado aqui igual aqui, né? E aqui vai ter outra VM aqui, tendo outro serviço aqui. Essa VM aqui do N8N, por exemplo, eu vou até falar depois alguns pontos. Ela roda o N8N dentro da porta 5678, tá? Como que eu sei isso, Gustavo? Eu entrei na documentação do N8N, tá? Eu entrei na documentação do N8N. Tem uma série de informações aqui. Eu recomendo vocês, tá? Então também, de novo, para o vídeo aqui não ficar um podcast, recomendo você vir aqui, ter uma área aqui, ó, Secure N8N. Então eu não estou te dando também todas essas informações do nada. Eu estudei aqui, fiz uma pesquisa para fazer isso no meu ambiente e para poder gerar o conteúdo e passar para vocês. Então, tá bom? Então você pode vir aqui e ler tudo que está sendo colocado aqui. Inclusive, algumas coisas que eu vou colocar no vídeo aqui eu não vou estar abordando, não está escrito aqui, então, ou seja, uma informação a mais, isso que vem da minha experiência em ambiente corporativo, enterprise, de grande escala, tá? Até adianto que as dicas aqui de segurança aqui que a N8N dão são bem rasas e superficiais, é o mínimo para você estar com um ambiente minimamente configurado com segurança, tá? Essa dica, por exemplo, da VPN, ele não fala aqui. Então, assim,
conteúdo que eu estou te passando vai bastante além do que o que a N8N coloca para vocês, tá? Então, beleza. Então, vamos imaginar que eu tenho um serviço aqui e esse serviço ele não é N8N, ele é uma outra coisa aqui. Eu posso configurar aqui uma regra aqui, né, no meu NSG, lembra? Meu NSG, falando para bloquear, não deixar IP, IP dessa rede aqui. Vamos imaginar que essa rede é o IP 1.0 e aqui é a minha rede 0.0, né, que eu mostrei lá para vocês. Então tudo que for vindo do 1.0 eu bloqueio o acesso à porta 5678. Então, por quê? Imagina que talvez esse serviço aqui, por algum motivo, seja hackeado. Se esse serviço aqui for hackeado e o hacker estiver aqui dentro, por algum motivo, e ele tentar fazer o que a gente chama, né, de elevação lateral ou tentar ganhar acesso a outros ambientes, ele vai olhar, dependendo que ele sabe que tem essa rede aqui, ele vai tentar ganhar acesso à porta 5678 para quê? Para ganhar acesso à parte de automação. Pensa se o hacker ganhar acesso à parte de automação, ele conseguir bagunçar toda a tua automação para, ao invés de a tua automação salvar relatórios na tua planilha de Google, ele salva relatórios na planilha de Google do hacker e aí o hacker começa a ganhar acesso a todos os seus dados. Pensa o que pode acontecer. Então, assim, pessoal, é muito importante a boa implementação, boas práticas de cibersegurança, porque um hacker ganhando acesso em algum componente da tua infraestrutura, ele pode fazer um estrago absurdo. Isso pode comprometer. Se você está, né, quem está brincando, fazendo lab dentro de casa, é até até não tão complicado assim, né? Tá só brincando com coisas que não tem valor. Mas se você está pensando em fazer isso para vender como serviço, implementar para clientes ou implementar na tua empresa, isso aqui é extremamente importante. Eu diria que isso aqui é a primeira coisa que você deveria estar trabalhando e planejando antes de partir para a implementação do N8N. Beleza? Planejamento é tudo aí, pessoal, nessa área aqui, tá bom? Então, né? Então, para que serve o NSG? Então, o NSG a gente vai configurar o que pode entrar aqui e o que pode sair aqui, tá bom? Exemplo, o acesso à porta 5678. Tá? O legal, se você está utilizando o EasyPanel, o EasyPanel ele tem até uma configuração bem interessante, que na verdade ele é um proxy reverso, ou seja, o que ele faz? Ele esconde a porta 5678, tá bom? Isso aí já é um ponto de segurança a mais. Então, assim, se você está utilizando a configuração do N8N, utilizando através de EasyPanel, já é um ponto interessante. Ele já coloca uma camada de segurança para você. Beleza? Vou apagar um pouquinho aqui só para não... Você pode depois voltar no vídeo aí, ver, né? Mas só para não ficar tão bagunçado a tela aqui. Então, né, NSG, né, faz, né, você consegue delimitar, né, os acessos lá, né? Então lembra o que a gente configurou aqui. Então tá vendo as regras de configuração de o que é permitido, o que não é permitido, tudo mais, tá? Os protocolos e tudo mais. Não vou conseguir, infelizmente, eu não vou conseguir entrar no detalhe aqui. A gente poderia ir no detalhe, esmiuçar aqui a cada uma dessas configurações. Mas a ideia é eu te passar esse overview aqui, dependendo do próximo conteúdo, dependendo quanto que vocês acharem interessante isso aí, fala, cara, Gustavo, vamos fazer um conteúdo específico mais e a fundo na parte de rede e tal, não sei o que lá. Dependendo eu faço, mas a ideia aqui é a gente fazer algo mais por cima para te dar uma ideia do como é que você deve fazer a segurança desse ambiente aqui, beleza? Então vamos lá. Então a gente falou aqui já falamos aqui de VPN, falamos aqui de NSG, falamos aqui de subnet, né? O que eu coloquei aqui no ambiente, tá bom? Aí, uma outra coisa que seria interessante, e aliás, algumas coisas, dependendo, né, para quem está utilizando a versão Community, que é a versão gratuita do N8N, algumas coisas não são possíveis de fazer. Vou até adiantar aqui para você não bater muito a cabeça. Ops.
Então aqui na parte de segurança ele fala aqui, ó, você tem que fazer setup de single sign-on, SAML SSO. Ele dá uma nota aqui, ó, isso aqui é só disponibilizado no plano Enterprise. Então se você está utilizando o Community, infelizmente não tem essa possibilidade. Eu também estou utilizando o Community, foi o que eu utilizei no meu teste lá. Não tem, né? Não consegui implementar isso aqui. Mas o que seria legal de fazer isso aqui? O que é single sign-on? Se você está utilizando a versão Enterprise, eu vou deixar essa dica aqui por cima para você. Você consegue fazer a integração, né? No caso aqui, utilizando o Microsoft, né? Entra ID, né? Ou seja, o antigo Azure Active Directory. E você implementando o Azure Active Directory, o que você consegue fazer? Você consegue implementar política de acesso condicional, tá? E essa política de acesso condicional, combinado com o teu acesso da VPN, você consegue colocar regras mais granulares ainda de como você pode ou não acessar o ambiente. Então, por exemplo, na política de acesso condicional, você consegue colocar uma regra seguinte: se o meu usuário, eu só faço operação no Brasil, ok? Se a pessoa que está tentando acessar o ambiente estiver se conectando de qualquer lugar da Europa, bloqueia acesso. Tá? Ou o computador que a pessoa está utilizando não é um computador da empresa. Ele não está registrado dentro desse tenant aqui. Tá? O cara está tentando conectar do laptop dele pessoal, o laptop do filho da esposa. Se estiver vindo de uma conexão de um computador que não é da empresa, não é registrado, ele não é um Entra ID device compliant, bloqueie esse cara aqui, beleza? Entre outras coisas, para quem tiver curiosidade, né, gostou do que eu falei aqui, entra lá e dá uma olhada mais no detalhe o que o Entra ID, o que políticas de acesso condicional conseguem fazer para você, beleza? Mas isso seria uma opção. Então você fazer a integração com a tua ferramenta de identidade, fazer single sign-on, né? Ou seja, single sign-on, você já com a credencial que você colocou aqui, você consegue acessar direto sem precisar, né? Até pulei, né, o principal ponto do single sign-on, mas você consegue acessar o N8N já autenticado com a tua credencial que você fez para acessar o teu laptop aqui. Ou seja, você não precisa entrar com usuário e senha de novo naquele portal, tal, não sei o que lá, um outro usuário e senha, tá? E além desse benefício, né, que eu comentei aí do single sign-on, você conseguiria aplicar políticas de segurança mais restritivas, ou seja, se um hacker te hackeou, o cara tá lá na China, na Coreia do Norte, grandes chances que a tua política de acesso condicional já faria o bloqueio e já resolveria uma série de problemas aí para você. Beleza? E aí, outro ponto, tá? Tem várias questões aqui de segurança aqui que eu coloquei, só para você ter uma ideia, mas eu não vou abordar todas elas, tá? Porque aí o vídeo ficaria muito longo. E eu acho que o principal assim já seriam esses pontos que eu coloquei aqui para vocês. Mas o último ponto que seria interessante de colocar, e de novo, acho que aí mais se você está utilizando para um ambiente mais corporativo, para vender isso para cliente. Você colocar um firewall de camada 7, chamado Application Gateway, na frente dele aqui, na frente da tua máquina. Então, onde esse cara viria? Esse cara ele se posicionaria dentro aqui da rede aqui. Basicamente, como é que ele funciona? Lembra que a gente disponibilizou a máquina que é a VM. A VM ela tem um IP, né? Lembra que ela tem um IP que é público na internet? Um IP que está público na internet. Então, vamos voltar aqui no meu ambiente aqui, só para ficar didático aqui. Esse IP aqui ele está público na internet, tá? Então ele está acessível pela internet. Qual é a vantagem de você colocar um Application Gateway na frente? O Application Gateway ele vai blindar esse IP aqui. Então esse IP ele vai deixar de ser visível pela internet, tá? E aí eu vou colocar um IP na frente, tá bom?
Então, toda vez que eu fosse acessar esse sistema aqui, como é que ele funcionaria? O acesso, ao invés de... então, por exemplo, aqui da minha máquina, aqui, ao invés de eu acessar direto, né? Então, ao invés de ser esse caminho aqui, ó, vamos fazer em preto aqui. Eu sairia aqui, faria VPN e tal, e acessaria direto aqui com esse Fire aqui, o App Gateway, eu acessaria através dele. Então, eu acessaria daqui, acessaria o App Gateway, no IP do App Gateway, o App Gateway faria a conexão direto com a minha VM N8N, ok? Deixa eu apagar aqui de novo, né, meu? Pelo amor de Deus, tá feio pra caramba, desculpa. Desculpa a bagunça aqui. Então, como é que ficaria o acesso? A VPN faria o tráfego aqui, o acesso bateria aqui no App Gateway, o App Gateway que conversa com o meu servidor N2N, tá? Então aqui ele tem algumas características de segurança, tal, ele faz verificação de alguns itens. Também não vou entrar no detalhe, se você quer entrar no detalhe, saber o que o App Gateway faz no detalhe, Azure App Gateway, senão de novo, né, vai ficar muito longo aqui o vídeo aqui. Então ele até dá aqui o diagrama, basicamente o que eu estava desenhando, tá vendo? Eu acessando, ele bate no App Gateway e aí o App Gateway joga para o servidor lá que tá fazendo essa entrega, né, desse serviço aí. O que é legal dele também? Pensa, se você tiver, né, você está escalando esse ambiente, então o ambiente está ficando maior, você está com bastante cliente e você quer ter uma alta disponibilidade, ou seja, uma redundância desse ambiente, você conseguiria ter um segundo N8N aqui, N8N aqui, né? Então esse N8N seria o nó que ficaria, né, sempre em atividade, e esse cara aqui ficaria em standby. Então você conseguiria até criar uma regra aqui no teu App Gateway que, se por algum motivo esse cara aqui ficar offline, ele direciona o tráfego para cá, tá bom? E aí você tem uma espécie de um load balancer, né, que chama também. Então daria até para fazer alguma coisa desse sentido aqui. Então, além de segurança, você consegue também ter alta disponibilidade, load balance aí no ambiente, tá? Aí, né, de forma rápida aqui, se você está utilizando, por exemplo, o Azure, você conseguiria ter uma ferramenta de monitoração da tua infraestrutura, né, que é o Defender for Cloud. Então ele vai te dar alertas ali de segurança. Isso aqui seria mais para uma monitoração mais proativa. Então, se alguma coisa acontecer aqui, alguém está tentando fazendo ataque nesse IP aqui, o Defender for Cloud ele te alerta, tá? Azure Policy, o que é? Você consegue criar regras aqui para... Pensa, se você isso aqui é um ambiente maior, tem várias pessoas acessando esse ambiente, você pode configurar algumas regras para não deixar que alguém, por N motivos, delete essas regras aqui sem querer. Por exemplo, Sentinel, a ferramenta de correlação de logs de cibersegurança. Aí isso aqui começa a ficar mais caro, aí seria um ambiente mais corporativo, uma empresa que investe mais pesado, tal e tudo mais, tá? Mas assim, e aqui o Enter ID, né? Isso aqui seria os itens que eu comentei do single sign-on aqui, né? E mais a política de acesso condicional aqui, tá bom? Então assim, implementando esses itens aqui que eu coloquei para vocês, que são simples, tá? Então a parte de rede, né? NSG, subnet, a parte de VPN, e como opcional, dependendo um firewall, um app gateway, né, de camada 7 aí de aplicação, fazendo esses itens aqui que eu comentei, aumentaria muito a segurança do ambiente de vocês, tá? Então, assim, para concluir, esses são os principais pontos que eu queria comentar, né? Que no primeiro vídeo que eu fiz o deployment não deu, né, para a gente falar, né? Pensa aqui, estamos com 39 minutos já de vídeo, então não daria para colocar mais isso naquele vídeo lá e dar todos esses insights que eu estou dando aqui para vocês, beleza? Então é isso. Se você achou interessante esse diagrama, vamos fazer o seguinte.
Eu vou gerar aqui um PDFzão aqui com as principais dicas aqui que eu vim anotando. Vai lá no meu canal, na minha página, né, no Instagram, Gustavo Veloso _tech, tá? Então, Gustavo Veloso, Veloso com Z, _tech, Instagram. Vai lá nas mensagens lá, né, direct message, né, DM, manda uma DM para mim e escreve diagrama, que eu vou mandar esse diagrama aqui, eu vou gerar um PDF desse diagrama aqui para vocês, tá? E vou mandar isso aqui com essas dicas aqui, tá bom? Que basicamente é tudo isso que eu falei aqui. Beleza, pessoal? Desculpa aí, já 40 minutos, queria ter fechado esse vídeo em 30, mas assim, o assunto de cibersegurança é um assunto que é complexo, não é abordado muito aí aqui no YouTube, eu não vi, pelo menos eu não vi. Se alguém viu alguma coisa parecida com isso que eu estou falando, até manda o link para mim, manda o link no Instagram. Assina o canal, assina lá meu usuário, meu canal lá no Instagram também. E se você quer receber, né, só para fechar, quer receber esse diagrama aqui, até para utilizar na tua empresa, aí ou mesmo pegar aí para você, dependendo, até apresentar para o teu cliente aí, uma visão arquitetura, uma visão mais profissional aí do que você está fazendo. Lembra lá, deixa a mensagem no Instagram, um DM, escreve lá diagrama e eu mando esse conteúdo para vocês aí. Beleza? Espero que você tenha gostado. Vai lá, assina o canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você está curtindo essa sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui em relação à inteligência artificial, N8N, e esse gancho aqui de cibersegurança aqui é muito importante, eu quero ver seu comentário lá. Beleza? Forte abraço aí e até a próxima.